gostaria de que todos abrissem a sua Bíblia no livro de Salmos. Deus tem ministrado uma palavra ao meu coração durante a semana, durante esses dias que eu tenho orado, e o Espírito Santo tem me direcionado. Fale, pregue essa palavra nesse dia. Salmo 23, verso de número 1. Salmo conhecido, um dos salmos mais populares do rei Davi. Vamos ler essa perícope, essa parte completa. Salmo 23, 1. Se você não tem Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão. Mas leia e reflita sobre essa palavra. Diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Vamos orar para que Deus possa nos dar uma boa palavra. Amém? Senhor Jesus, aqui nós estamos mais uma noite diante da sua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar com a sua igreja nessa noite. Não sabemos, ó Pai, o que cada um veio buscar por situações que cada um está passando e enfrentando. Mas o Senhor sabe. O Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. E nós te pedimos, nos dê uma palavra para o nosso coração. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. É isso que nós pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um salmo muito conhecido, muito popular. O salmista Davi, responsável por escrever grande parte dos salmos, ele também escreveu esse salmo 23, um salmo que é muito conhecido. E o verso que chama mais atenção em toda essa literatura que Davi ele produz é o salmo de número 1, versículo de número 1, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu quero te falar uma coisa. É muito natural acharmos que sempre está nos faltando algo, não é, na nossa vida? Não é assim? É muito natural sempre nós estarmos achando que está faltando algo na nossa vida. Ainda mais quando nós vivemos em um mundo tão individualista e capitalista como esse mundo que nós estamos vivendo. A gente, praticamente, o que eu posso dizer é que nós vivemos em uma bolha. E essa bolha em que nós estamos, nós sempre estamos necessitando de algo. Mas parece que quando nós conquistamos algo, passa alguns dias e nós estamos à procura ou precisando novamente. E assim, né, o círculo de vida que todos nós, todos os homens, todos os seres humanos, eles vivem insatisfeitos por aquilo que têm. Nós vivemos desejosos, né, com desejos compulsivos para conseguir algo. Mas é somente quando nós iremos ver o que Salomão escreve lá em Eclesiastes,
capítulo de número 3, versículo 9 a 11, é que nós iremos entender um pouco do porquê que as coisas funcionam desse jeito. E olha só o que diz Eclesiastes 3, do 9 ao 11. Vai dizer assim: o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Versículo 10. Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. E nós não somos mesmo capazes de entender. É por isso que nós vivemos insatisfeitos. É por isso que nós vivemos com aquela falta de realização pessoal, profissional, familiar, porque nós somos seres humanos que, enquanto acharmos que nós seremos completos com as coisas desse mundo, nós não seremos completos coisa nenhuma. Sempre estaremos precisando, sempre estará nos faltando algo. E é por isso que Salomão vai dizer, ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Então, por nós, ou por toda a humanidade, achar que terá vida eterna, ou vida plena nessa terra, nós não pensamos no amanhã, nós não pensamos no hoje, nós não pensamos nas nossas atitudes que teremos daqui para frente. Mas voltando ao texto, o clímax maior, ou o ponto principal pelo qual Davi ele vai tratar no Salmo 23, é que ele vai dizer que o cuidado, ele vai refletir sobre o cuidado do pastor para com a sua ovelha. E é por isso que hoje nós iremos falar de um tema que diz o seguinte: de nada eu tenho falta. Repete comigo: de nada tenho falta. E a perspectiva de Davi é justamente essa. Ele se lembrar de quando ele pastoreava, de quando ele estava no campo. E tudo que Davi ele faz nesse exato momento, quando ele está talvez debruçado ali na sua escrivania, escrevendo o Salmo 23, tudo que ele vem à memória é toda a trajetória dele como pastor de ovelhas. Porque não faz sentido alguém falar sobre o cuidado de um pastor, ou um cuidado que um pastor tem com a ovelha, se ele não conhece, se ele não sabe. Mas ninguém conhecia como Davi, porque ele vai demonstrar do cuidado, com muito amor que ele teve, com muita dedicação, com muita satisfação e também com muito carinho. Então Davi, o ponto principal que ele está querendo enfatizar aqui, é que ele prefigura a imagem do pastor para apontar ou se referir a Cristo. Não tem outro propósito pelo qual o Salmo 23 foi escrito, a não ser apontar e mostrar Jesus. E é isso que ele quer fazer, é isso que ele faz. Talvez sem perceber, inspirado pelo Espírito Santo, ele está apontando para Jesus, dizendo: ele é o bom pastor. Ele é o pastor que cuida, o pastor que é amoroso, o pastor que é dedicado, o pastor que ele satisfaz a ovelha, que ele dá carinho para a ovelha. E ele está dizendo: somente Cristo é o bom pastor. Somente Cristo dá vida pelas ovelhas. Porque a gente vai ver que lá em João 10, do 11 em diante, vai dizer assim, João escrevendo as palavras que Jesus falou. E Jesus diz o seguinte em João 10, 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Então Davi ele se lembra de quando ele era pastor,
Mas tudo que ele está escrevendo está apontando para Cristo, porque da mesma forma que ele cuidou da ovelha, da mesma forma que ele deu carinho para a ovelha, da mesma forma que ele deu amor pela ovelha, dessa mesma forma Jesus fez tudo isso. Mas o que Davi não pôde fazer pela ovelha, Jesus fez, que foi morrer por ela. É por isso que João ele está dizendo que Jesus é o bom pastor e ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E a expressão de Davi em cuidar e proteger as ovelhas está apontando para Jesus. Só que em Jesus a gente vai ver a totalidade do pastor. E é por isso que a gente vai ver que Pedro e também alguns outros chamou Jesus de o sumo pastor, aquele que é o maior pastor, aquele que é o grande pastor. E Davi ele vai lembrar, como declara 1 Samuel 17, o momento em que ele enfrenta um leão. A gente vai ver que o momento em que ele enfrenta um urso para defender a ovelha. E tudo isso agora está passando pela mente de Davi. Ele é o bom pastor, o Senhor é o meu bom pastor, e nada me faltará, porque Ele me protege, Ele me ama, Ele me dá amor, Ele me dá carinho, Ele cuida de mim, Ele não me abandona. E é por isso que ele vai falar, nada me faltará, porque eu tenho tudo, eu sou o completo. Davi está dizendo. Davi está dizendo que de nada eu tenho falta. Davi está dizendo que Ele é suficiente na minha vida. E também ele vai concluir dizendo que ele viverá para sempre na casa do bom pastor, porque ele cuida, ele dá carinho, ele dá amor. E Davi usa essa figura da ovelha e o pastor. Ele vai trazer a memória, como eu disse aqui, ele vai se lembrar, e que não importa o que aconteceu, o pastor ele protege, o pastor ele cuida. E tudo que ele faz nesse momento é uma reflexão da sua vida, da sua caminhada como pastor. E ele vai lembrar de quando ele enfrentou todas essas coisas para proteger a ovelha. E ele agora vai se referir, assim como eu fui um bom pastor, não um pastor suficiente, não um sumo pastor, mas assim como eu fui um bom pastor, o Senhor também é bom para comigo. E é por isso que ele escreve. E nós precisamos crer nisso, porque Davi ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E o homem que escreve todas essas coisas foi um homem que, apesar do pecado que ele cometeu, apesar do adultério, apesar de toda a trajetória de talvez pecados terríveis que ele cometeu, ele ainda é chamado como o homem segundo o coração de Deus. E você sabe por que Davi, depois de ter tudo isso, ele ainda é colocado como um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não era perfeito. E grave isso nessa noite. Mas porque ele se arrependia. Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era um rei, e porque ele tinha muitos ao seu poder, mas porque ele se derramava na presença de Deus. Davi, ele é chamado homem segundo o coração de Deus, não porque ele era um homem poderoso em Jerusalém, em Israel, mas porque ele sabia pedir perdão, ele sabia se arrepender. E a questão aqui que nós estamos tratando é que você não precisa ser perfeito, porque Davi não foi, mas o que vai chamar a atenção de Deus em você é o seu arrependimento, é o seu pedido de perdão, é a sua fé. É o momento em que você se prostra, é o momento em que você reconhece a sua insuficiência. E é isso tudo que Davi, através da sua vida, através da sua trajetória, vai nos mostrar. E Davi, ele não foi somente o homem segundo o coração de Deus, mas ele foi também o homem pelo qual o próprio Deus dava testemunho. 1 Reis 3, do 13 em diante, vai dizer assim. Melhor dizendo, 1 Reis 3,14. O próprio Deus dizendo para Salomão, o filho de Davi.
E ele diz assim a palavra: e se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamento, presta atenção agora, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. 1 Reis 9:4, mais uma vez, Deus ele aparece para Salomão e ele diz: quanto a você, se me seguir com integridade e retidão, como fez o seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia sobre Israel para sempre, pois fiz essa promessa com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre se sentará no trono de Israel. Então o Salmo 23 ele só tem um propósito. Ele vai mostrar também a suficiência do sumo pastor, como diz a carta de Pedro. Ele vai mostrar também que Davi ele reconhece, ainda que por meio das suas falhas, por meio das suas limitações, por meio dos seus pecados, por meio de tudo que ele possa viver e enfrentar, que Deus é o seu pastor, e que não há outro pastor pelo qual torna Davi satisfeito. E muitas das vezes nós vivemos querendo buscar tantas outras satisfações em outros lugares, mas Deus nessa noite ele te chamou aqui para te dizer: eu sou o seu pastor, e nada te faltará, de nada você terá falta, porque Ele é tudo na nossa vida, Ele nos completa, Ele nos traz a satisfação do viver. E é por isso que Ele declara, porque Ele lembra, mas Ele também aponta para um futuro. Davi talvez não sabia, mas ele já está dizendo: se você não acredita nisso, virá um pastor que será o sumo pastor, e não como eu, que simplesmente talvez vai salvar algumas ovelhas da boca do leão, da boca do urso, mas um pastor que é muito mais poderoso do que eu, um pastor que é suficiente, um pastor que vai carregar uma cruz por você, um pastor que vai sofrer por você, um pastor que vai derramar sangue por você, um pastor que vai morrer por você. E se Davi ele declara isso sem ter presenciado o sacrifício de Jesus, imagine o que ele seria capaz de declarar após ele ver que o sumo pastor deu a vida pelas ovelhas. Ei, meus queridos, nós somos também, talvez você não pense dessa forma, mas nós somos privilegiados, porque hoje nós não temos simplesmente a história, mas nós temos fatos comprováveis de que o nosso Jesus, Ele verdadeiramente morreu naquela cruz por nós. E nós não temos falta de mais nada. Será que você entende o que eu estou dizendo nessa noite? Você não tem mais falta de nada, porque Davi, ele está apontando para o verdadeiro pastor. Ele está falando do verdadeiro pastor, daquele que dá a vida, daquele que não importa os limites, não importa o que ele tem que fazer, mas ele faz. Não é de um pastor corrupto, de um pastor que foge, porque é isso que vai dizer lá em João 10:12. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca, dispersa o rebanho. Verso 13, o empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Verso 14, eu sou, Jesus declarando, o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus ele foi capaz de enfrentar por você, uma cruz terrível, um símbolo de vergonha, um símbolo de morte, de dor,
Porque a cruz naquela época não representava nada bom, mas representava tudo que seria maldito. Então ele se fez maldito. Quando nós não fomos suficiente, ele foi suficiente. E a questão aqui, meu querido, é que muitas das vezes nós não seremos talvez julgados naquele último dia, porque nós pecamos, porque pecar faz parte da nossa vida. Não que nós temos que aceitar uma vida de pecado, mas nós seremos talvez condenados e separados de Deus naquele dia, porque nós não reconheceremos as nossas falhas. A questão não está em pecar, a questão está em não se arrepender. Você precisa se arrepender, você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa se livrar, você precisa deixar de ser escravo daquilo que tem te oprimido. E eu não sei o que tem oprimido essa igreja, eu não sei o que tem oprimido a sua vida, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei o que você queria ouvir, mas Deus, Ele está falando que Ele é suficiente na sua vida. E que você não precisa de mais nada, porque Ele faz tudo aquilo que você necessita que seja feito. É isso que o salmista está dizendo: eu não tenho falta de nada, porque Ele é o meu suprimento, Ele é o meu alimento, Ele é aquele pelo qual eu caminho, pelo qual eu me movo, pelo qual eu respiro, pelo qual eu me movimento. Tudo que Jesus Ele quer de você nessa noite, meu jovem, meu amigo, minha amiga, Ele quer que você tenha fé, Ele quer que você se arrependa. Mas Ele não quer que você continue nessa vida de talvez de pecado, porque você está cada vez mais se afastando dEle. A gente vai ver que a história da redenção está pautada somente em duas coisas: fé e arrependimento. Ele não disse que nós não iremos mais pecar. Ele não disse que nós não iremos mais cometer algum pecado, mas tudo que Ele quer é que nós tenhamos um coração que se arrependa. Tudo que Ele quer é que nós venhamos reconhecer, assim como Davi reconhece, apesar dos seus erros, apesar das suas limitações, apesar da sua fragilidade, que Ele é o verdadeiro pastor. E que Ele dá vida pelas ovelhas. Então, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, não foi em vão. Ele está dizendo que Ele quer curar suas feridas, que Ele quer te sarar, que Ele quer fazer de você alguém que talvez você nunca vai conseguir, enquanto você ficar apostando na sua própria força. Mas Ele quer que você entregue a sua vida a Ele. Ele quer que você dê espaço para que o Espírito Santo possa fazer morada em você. E é por isso que Davi ele vai declarar, ele fala: Ele me faz repousar em verdes pastos. Porque Davi sabe que tudo que uma ovelha quer é estar numa pastagem boa, é estar em um lugar que tem alimento, que tenha comida. Nós iremos ver que lugares secos, lugares desertos, pelo qual as ovelhas não têm pastagem, as ovelhas estão desnutridas, as ovelhas estão magras, as ovelhas estão doentes. Ele vai dizer também: o Senhor me leva para junto de riachos tranquilos, ou águas tranquilas, porque era tudo isso que o próprio pastor Davi, ele sabia que as ovelhas necessitavam. Ele sabia que o que a ovelha queria era pastos verdejantes. Ele sabia que o que a ovelha queria era águas tranquilas, para elas talvez se banharem, talvez beber aquela água. Ele vai dizer também: renova minhas forças. O Senhor é aquele pelo qual, quando eu não tenho força, o Senhor me dá força. Quando eu não consigo caminhar, o Senhor me faz caminhar. Quando eu não consigo levantar, o Senhor me pega pela mão. E você só vai viver isso quando você reconhecer a suficiência de Jesus, do sumo pastor, na sua vida. Ele fala: me guia pelos caminhos da justiça. Ou seja, quando eu estou contigo, eu só vivo a verdade, eu não vivo mentira. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. O Senhor não é um Deus injusto. É isso que Davi ele está dizendo.
Ele fala: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Porque de vez em quando algumas ovelhas de Davi se perdiam. E algumas estavam à beira do precipício, algumas estavam quase caindo nas ribanceiras, nos precipícios, mas Davi chegava, e tudo que ele está lembrando é que Deus é esse pastor, que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, pelo lugar de escuridão, por talvez lugares que as ovelhas passavam, Ele sempre estará comigo. E por que nós temos tanto medo? Por que nós temos tanta insatisfação quando nós temos ou cremos em um Deus que pode tudo isso? Somente no Salmo 23 nós iremos ver a qualidade de um pastor para com a sua ovelha. Somente no Salmo 23 nós iremos ver a plenitude ou a totalidade de um pastor sobre uma ovelha. Ele vai dizer também: pois tu estás ao meu lado. O bom pastor, ele está do seu lado. O bom pastor, ele está com você. E ainda que você pense que você está sozinho, você não está sozinho, porque ele está com você. E ele vai dizer também: tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não passarei por perigo nenhum, Davi está dizendo, porque o Senhor está me conduzindo. O Senhor muitas das vezes está chamando minha atenção, falando algumas verdades para mim. Mas o Senhor também está me trazendo para ti, porque era para isso que o cajado ele servia. E Deus, ele nessa noite, ele está dizendo com você: entenda isso. Ele é suficiente na sua vida. Ele te faz repousar em verdes pastos. É isso que Deus, ele está te dizendo. Ele te leva juntos de águas tranquilas. Ele renova suas forças. Só quem crê nessa noite. Ele guia você pelos caminhos da justiça. Ele faz você caminhar mesmo em uma situação de perigo ou de medo. Ele faz com que você venha continuar, pois Ele está ao teu lado. Ele está te dizendo. E Ele está também com a tua vara, com o teu cajado, para te conduzir no caminho certo. E é por isso que o pastor pelo qual Davi ele vai desenhar, ou ele vai pintar no Salmo 23, é o pastor que é suficiente para todos nós. E é o mesmo pastor. Aquilo que Davi ele não falou do pastor, João 10 vai falar do pastor. Davi ele fala que o Senhor é o bom pastor, de nada eu tenho falta. Mas João não vai simplesmente escrever sobre o bom pastor, mas ele vai também dizer tudo o que o pastor falou e tudo o que o pastor fez. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Jesus ele foi capaz de cair no precipício para te salvar. Jesus ele foi capaz de talvez se afogar para que você hoje tivesse vida. Será que você está me entendendo nessa noite? Ele foi capaz de passar por vales perigosos e terríveis, arriscando a sua vida, morrendo, melhor dizendo, para que eu e você tivesse vida. E não importa se existe 100 ovelhas, Ele não está preocupado com números, porque a palavra vai dizer que se uma ovelha sair do aprisco, Ele deixa as 99 e Ele vai buscar você. E talvez Ele te buscou, talvez em meio a muita dificuldade você conseguiu chegar até aqui. Um dia frio como esse, talvez vários dias falando: eu vou lá na Flow, eu vou lá naquela igreja, mas você não conseguiu chegar. Não é porque você não conseguiu, ou não é porque você conseguiu hoje, mas é porque o pastor ele te trouxe. O pastor ele enviou o Espírito Santo para te incomodar, para tocar no seu coração e dizer: eu te quero. Ele te trouxe hoje para dizer que você não tem falta de nada.
para dizer que Ele é o sumo pastor da sua vida. Para dizer que, ainda que você passou por todos esses vales, Ele estava te protegendo. Mas Ele quer que nessa noite você reconheça: eu dei a vida por você. É isso que Jesus Ele está dizendo. Ele não só te livrou, mas Ele morreu por você. Ele não só te salvou, mas Ele se entregou. Ele se fez maldito. Ele, como humano, como homem, sofreu em nosso lugar. E tudo o que Ele quer é que nessa noite você reconheça, através de fé e através de arrependimento, que Ele é o bom pastor. E Ele cuida de você. Quantos crê nessa noite? Ele cuida de você, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Talvez algumas provas tenham sido lições. Talvez algumas fases tenham sido para te amadurecer. Mas nada para te matar. Porque a vida, só quem deu por você foi Ele. O momento em que Pedro, ele diz para Jesus: mestre, eu sou capaz de morrer por você. Jesus diz para Pedro: eu quero te dizer que hoje mesmo você vai me negar. E não é uma vez, não é duas vezes, mas é 3 vezes, Pedro. Todas as vezes que nós nos achamos suficientes, Deus nos mostra que nós somos insuficientes, mas que Ele é suficiente. E todas as vezes que nós queremos fazer como Pedro quis tomar frente para morrer, porque se Pedro fosse capaz de morrer por Jesus, o que valeria a morte dele? O que adiantaria? Mas é porque Pedro disse que seria capaz, que o próprio Jesus disse: você vai me negar, Pedro, 3 vezes antes que o galo cante. E o que acontece com Pedro? Ele nega Jesus. Só que depois o próprio Jesus, após a ressurreição, vai lá atrás de Pedro, porque Ele não desiste de nós. E é somente olhando para toda a história da redenção, para todo o plano de redenção, que nós iremos compreender o Salmo de número 23. Eu não tenho falta de nada, Senhor, porque Tu me completa. Tu és tudo que eu preciso para viver. E se eu tenho a Ti, eu não tenho falta de nada. É por isso que Agostinho vai dizer: ó Logos eterno, ou ó Logos infinitos, por que não me convertestes antes? Porque eu tenho tudo em Ti. Eu tenho tudo no Senhor. Você tem tudo nele. Você tem tudo nele, você é completo nele. Mas sem Ele, eu quero te dizer que você não é nada. Ele continua sendo Deus. Sem Ele, não adianta você ter uma conta bancária bem remunerada. Sem Ele, não adianta você ter carros, você ter casa, você ter posições, você ter sabedoria, você ter influência. Sem Ele, nada vai ser completo na sua vida, mas somente com a presença dEle é que nós seremos completos. Eu gostaria que nessa noite você se colocasse de pé. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!